Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vosso irmão em Cristo, o evangelista Elias Santos, para mais um momento de reflexão na poderosa palavra de Deus. Se inscreva ali no nosso canal do YouTube, Evangelho Dinâmico Elias Santos. Se inscreva, ative o sininho das notificações para receber as novas postagens. Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14, nós vamos ver que Deus traz a memória do povo acerca do sacrifício. Ele diz que o povo estava oferecendo sacrifício debalde. Ele diz que o povo acendia o fogo do altar debalde. Ou seja, o povo não estava dando muito valor para a apresentação das suas ofertas. Quando Deus fala o seguinte para eles: porventura, quando vós ofereceis um cordeiro coxo, manco, ou que foi roubado, porventura isto não é mal? Vá e ofereça isso ao seu governador. Porventura ele se agradará da vossa pessoa. E Deus diz: mas eu sou o Senhor dos exércitos. E ele diz: o meu nome é terrível e temido entre os gentios. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então Deus, ele estava fazendo uma comparação no que se diz respeito à adoração, no período que Malaquias profetiza acerca da casa de Israel. E Deus já falava, e ele já apontava para um tempo futuro, aonde o nome dele seria glorificado entre os gentios. E isso nós vamos ver que começa a se cumprir no capítulo de número 10 do livro de Atos. Glórias ao nome de Jesus Cristo, quando Deus fala para Pedro em visão noturna, onde Pedro ele vai dormir e ele vê que desce do céu um lençol amarrado pelas quatro pontas, e dentro deste lençol existia ali aves, animais, répteis, quadrúpedes de caça. E quando aquele lençol se abre naquela revelação diante de Pedro, e uma voz do céu diz: mata e come. Deus diz, ou melhor, Pedro diz para o Senhor que ele não poderia fazer aquilo porque ele era judeu, e o judeu não come esse tipo de carne. Ele não come nenhum tipo de carne de caça, porque é considerada impuro. Então Deus disse: não faça, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava dando uma revelação para Pedro pregar aos gentios. Logo depois acontece a conversão de Cornélio. E logo mais na sequência do capítulo 13 de Atos, nós vamos ver que quando eles estavam reunidos orando e jejuando ao Senhor, o Espírito de Deus falou no meio deles, dizendo: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. E então Saulo e Barnabé são os primeiros a entrar no território gentílico e anunciar a palavra de Deus. Então lá no capítulo 1 de Malaquias, Deus já está fazendo uma comparação e fazendo uma previsão futurista, dizendo que o nome dele seria glorificado entre os gentios. E nós vamos ver que Deus ele vai dizer, aleluia, que o filho honra o seu pai, o servo honra o seu senhor. E ele disse: mas se eu sou o Senhor, onde está a minha honra, o meu temor? Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Aleluia. E ele diz: vós sacerdotes que profanais o meu nome. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer uma reflexão acerca desta palavra. Deus está falando pela sua palavra que Deus ele vai nos aceitar dependendo da nossa oferta. E nós vamos ver que no Antigo Testamento a oferta era um animal imolado diante do altar. E agora, se nós lermos o capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos ver que ele nos manda apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o
nosso culto racional, e para isso não poderíamos se conformar a este mundo, mas deveríamos ser renovados, ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, no Antigo Testamento, o sacrifício que Deus recebia do povo era um sacrifício morto, e era um animal, mas Deus exigia o melhor. Não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ser roubado, não podia ser aleijado. Mas agora, no período chamado período da graça, Deus, ele requer de nós um sacrifício vivo, aonde o sacrifício que está no altar de Deus não é mais um animal imolado, mas é o próprio crente. Nós somos o sacrifício depositado diante do altar do Senhor, aleluia. E o que nós vemos no cenário cristão, aleluia, na atualidade, nós vamos ver que as pessoas não estão mais reparando nisso, eles aí não estão se importando em oferecer o melhor para Deus. Pelo contrário, quando eles fazem alguma coisa, eles já querem com um motivo de fazer com que eles dizem que isso quer dizer testificar, quer dizer testemunhar, quer dizer influenciar a mais. Quando eles fazem alguma coisa na obra de Deus, eles já vão lá, eles já publicam no status, eles já vão para o Facebook, fizemos isso e fizemos aquilo, e levamos uma cesta básica ali, e construímos tal prédio ali, e abrimos tal coisa ali, e estamos fazendo tal coisa ali. Mas muitas vezes Deus está pesando na balança, aleluia, porque Deus foi quem falou no capítulo 6 de Mateus: quando oferecerdes a vossa esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, aleluia. Não faça como os fariseus, que querem ser ovacionados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. O galardão do salvo não está na terra, o galardão do salvo não está aqui. É por isso que o salvo não está preocupado com marketing, com merchandising, com, aleluia, aparecimento. É por isso que o salvo não está preocupado em ser ovacionado, em receber vanglória, que é a glória vazia que é dada pelos homens. E nesta reflexão nós vamos entender, olhando para a profecia de Malaquias, quando Deus disse: eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Aleluia. Deus está dizendo para nós nesta oportunidade: o que Deus requer de nós é a nossa obediência, é a oferta que nós temos para oferecer diante do seu altar. Não adianta nós subirmos no altar de Deus, não adianta nós querermos pregar, nós queremos cantar, nós queremos evangelizar para aparecer, para mostrar para o supervisor, para o superintendente, para o líder de departamento, para o pastor presidente. Não adianta nada disso. Isto é abominável ao Senhor, é abominável ao Senhor. Toda vez que nós fizemos isso, Deus está dizendo pela sua palavra, quando ele diz para Israel: quem dentre vós que não fecha a porta e entra no santuário e acende o fogo do meu altar debalde? Quem que não faz isso? Vós fazeis, vós que praticais o meu nome. Então, cada vez que nós fizemos alguma coisa com o intuito de aparecer, de nos promover na visão de Deus, nós estamos perdendo tempo, nós estamos, aleluia, agradando os homens. Evangelho não é isso. Evangelho é adoração, evangelho é sacrifício, evangelho é renúncia, evangelho é sinceridade. Quantos que vão ser pesados na balança, como foi Belsazar, e foi achado e será achado em falta? Quantos que estão, aleluia, se promovendo através da igreja? Quantos que estão trazendo partidarismo para dentro da igreja, vista grossa com o pecado, porque não quer queimar o fulano, porque não quer queimar a fulana, é porque foi eu que fiz isso, é porque eu que fiz aquilo, meu nome tem que aparecer. Se eu pelejar pela causa do reino de Deus, o meu nome vai ser prejudicado.
pecado, alguma coisa, eu deixarei de ser ovacionado, aleluia. Mas eu te digo uma coisa, é melhor perder com Deus do que ganhar com o diabo. É melhor plantar no reino de Deus do que plantar no território do inferno, porque nós vamos colher o que vem do inferno. Nós temos que investir no reino de Deus. Aleluia, se Deus é o Senhor da nossa vida, deveremos com certeza temê-lo, aleluia, temê-lo. No capítulo 7 do livro de Salmos, nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus, ele está com a sua espada aparelhada, as suas armas de guerra estão preparadas. Se o ímpio não se converter, ele vai matá-lo, ele está disposto a feri-lo, porque Deus é um Deus terrível, não é um Deus que o salvo tem que ter medo, não. Nós devemos temer o seu nome, devido à sua santidade, devido ao seu poder, aleluia, devido à unção que há no nome de Jesus Cristo. Quantos que não temem mais o Senhor estão perdendo para os demônios, porque a Bíblia diz, foi o apóstolo Tiago que disse isso, ele disse: se tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também crê e estremecem. E tem crente que não teme a Deus, tem crente que usa o nome de Deus em vão. Por quê? O que nos dá essa liberdade para falar isso? Como que nós vamos chegar a essa conclusão para afirmar que tem crente que não teme o nome do Senhor? Porque eles fazem a obra de Deus relaxadamente. Aí você pergunta: mas irmão, por que Deus não mata? Deus matou Elimas o encantador, Deus matou Ananias, Deus matou Zafira, Deus matou Corá, Datã e Abirão com toda a sua casa. Deus matou muita gente na Bíblia que profanaram o seu nome, aleluia, que não temeram o seu nome. Aí você pergunta: mas então, irmão, por que Deus não mata no período da graça? Deus matou também no período da graça. Muitas pessoas morreram, Herodes caiu, expirou, sendo comido de bicho. Ananias e Zafira foram mortos, Elimas o encantador foi morto, e muitos outros, até mesmo alguns que a Bíblia não relata, muitos foram mortos. Mas tem uma coisa: sabe por que Deus não mata agora? Por que Deus não está matando agora? Porque já estão mortos espiritualmente, não estão mais, aleluia, enxertados na videira, os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Deus não vai matar quem já está morto, porque o juízo está próximo, o juízo se aproxima, o arrebatamento está para acontecer, glória a Deus. E para você que está ouvindo, e para você que vai ouvir esta gravação, eu tenho para te dizer: você que está longe do caminho de Jesus, você que pregava, você que jejuava, você que orava, você que temia o nome de Deus e agora está vivendo uma vida relaxadamente, distante da graça, fora do altar do sacrifício, eu te digo, ainda há uma oportunidade. Jesus te ama, Jesus está disposto a restaurar a tua vida e Ele vai te usar nas suas mãos com poder e com autoridade. Glória a Deus, Ele vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai fazer algo terrível e espantoso na sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Nesta oportunidade, volte para Jesus Cristo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E para você que neste momento ouve, você que vai murmurar, você que já está murmurando, você que já está julgando, porque muitos fazem assim: é santarrão, é muita coisa, está revoltado. Não é isso, é a Bíblia se cumprindo. Nós não devemos, como disse Pedro, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de anunciar aquilo que nós temos visto e ouvido. Glória ao nome de Jesus Cristo. O Evangelho é poder, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o Evangelho exige de nós santidade, exige renúncia, exige uma vida reta diante do Deus cujo qual nós deveremos de tratar.
Que fique essa palavra, o exemplo do profeta Malaquias, Deus usando ele, que fique essa palavra. Tema ao nome do Senhor, honre o seu nome, não ofereça nada de balde, tudo que você fizer não seja para se engrandecer, não seja para aparecer. E eu digo uma coisa para você: se você está chorando, se você está sofrendo, se você está, aleluia, passando coisas inexplicáveis por causa do reino de Deus, eu tenho para dizer uma coisa, porque nessa madrugada passada eu estava orando e o Espírito de Deus, aleluia, falou comigo, e eu compartilhei isso com alguns irmãos já, que o Espírito de Deus falou comigo de maneira clara e objetiva, quando ele disse: eu estou permitindo que os meus servos sejam afligidos, que eles sejam provados na fornalha da aflição, porque o meu dia está chegando. Foi isso que o Espírito do Senhor falou. O dia do Senhor está chegando, o arrebatamento está aí, Jesus está às portas e Ele conta contigo. Ele conta contigo. Jesus te escolheu para ir para o céu, Jesus não te escolheu para o inferno, porque Jesus te ama, Ele te ama e Ele te ama quantas vezes for necessário, porque o amor de Deus não é pelo aquilo que você é ou pelo aquilo que você faz. O amor de Deus é incondicional, mas tem uma coisa: você tem que ser grato por esse amor, se aproximar dele e servi-lo de maneira que agrade os olhos dele. Em nome de Jesus fica essa palavra para a nossa reflexão. Deus abençoe em nome de Jesus.